Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Façam um excelente dia no dia de hoje, nessa segunda-feira, agora 6 horas da manhã. Que Deus possa trazer graça, favor dele nessa semana. Nós estamos começando mais uma série de mensagens. Ícaro, qual que é a série de mensagens dessa semana? O preço do chamado. Ícaro, por que você vai falar sobre chamado? Chamado significa caminho, significa você caminhar em direção ao propósito, em direção àquilo que Deus estabeleceu para sua vida. Por exemplo, Abraão, Deus ele estabeleceu um chamado para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar uma grande nação. Olha que maravilhoso isso. Só que Deus nos chama, mas nós temos a vontade, o desejo de continuar, de seguir ou de não, ou de parar, ou de ficar no meio do caminho. Eu vou trazer uma mensagem aqui hoje que está lá em 1 Reis, capítulo de número 19. É uma palavra muito forte e eu quero trazer para você clareza para esses dias que nós vamos viver essa semana, tá ok? Essa semana é uma semana que antecede, né, o desafio que nós vamos estar fazendo aí. Na verdade, são 2 semanas, né, que a gente vai estar aqui aquecendo você para poder entrar no desafio de 21 dias da minha esposa. Chama o desafio, né, o desafio se tornando, seja o melhor vinho. Então, assim, a gente vai trazer uma série de mensagens e quando for no desafio, eu vou trazer direcionamentos, né, espirituais e emocionais para a sua vida diária. Então, para esse tempo agora, eu quero que você esteja comigo, que a gente vai estar alimentando você pro desafio, tá ok? Então, nós vamos aqui entrar 14 dias, né, trazendo clareza para você em alguns aspectos e quando entrar dia 22/7, é o desafio. Eu vou trazer atividades espirituais e emocionais práticas para você poder romper na sua vida. Então eu espero realmente que você esteja engajado com a gente para esse novo tempo que nós estamos vivendo e que você esteja realmente comprometido, compromissado com tudo aquilo que a gente vai falar aqui e tudo aquilo que a gente vai viver ao longo desse tempo, tá ok? Então, 1 Reis, capítulo de número 19, diz assim: Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias. Elias era um profeta, profeta de Deus. Ele tinha acabado, né, de vencer os profetas de Baal. Nessa época que estava tendo um problema, né, aonde o povo eles tinham se convertido, né, a outros deuses, eles estavam idolatrando outros deuses. E Elias ele veio para refazer o altar, restaurar o altar, né, de tudo aquilo que eles estavam vivendo. E o preço do chamado é o que a gente vai falar ao longo da semana. E a mensagem de hoje é um emocional inabalável. Por quê? Porque Elias, ele teve o seu emocional totalmente abalado com tudo aquilo que ele estava vivendo. Não é para menos, né? A gente vai ler aqui o porquê que ele ficou abalado, mas essa mensagem, né, é para mostrar para você que Elias também ele foi humano como nós, né? Ele foi um profeta, um dos principais profetas, né, da geração ali do povo de Israel, mas ele também foi humano, ele errou, né? Ele errou em alguns momentos em não confiar em Deus, ou até mesmo, né, se vitimizando, se justificando por tudo aquilo que ele estava vivendo. Então, vamos comigo. Então o rei Acabe contou sua esposa Jezabel o que Elias realizara e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã, esta hora, eu não fizer com que a tua vida o que fizeste com os profetas. Então aqui Jezabel, ela, ela ameaça, ela ameaça Elias. Uma pessoa que tem problemas emocionais, quando recebe ameaças, quando recebe intimidações, quando recebe qualquer tipo de afronta, a tendência dela é ela ficar paralisada. Por exemplo, se a gente olha para Davi ele foi um cara que recebeu ameaças, afrontas, e ele
olha para o gigante e ele fala: quem é esse filisteu que ameaça, que tenta vir comigo para afrontar, né, o Deus de Israel? Olha que interessante. Elias ele também poderia ter a mesma conduta, e não. Ele não tem a mesma conduta. Olha o que acontece. Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar sua própria vida e chegando a Betseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez com que pelo deserto a caminhada de um dia foi se assentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Olha que interessante. Jezabel manda um recado: Elias, você vai ser morto. Não só isso, ela fala que os deuses dela me façam sofrer as piores desgraças, e até amanhã, esta hora, eu não fizer com que a sua vida, o que eu fiz com os outros profetas. Aqui, Jezabel, ela ameaça Elias, porque ela já tinha matado profetas homens de Deus. E ela fala: olha, tudo aquilo que eu fiz com esses profetas, agora eu vou fazer com você. Ela ameaça ele. Uma pessoa de emocional inabalável, quando você receber qualquer tipo de afronta, qualquer tipo de briga, de discussão, a primeira coisa que você tem que fazer é posicionar. Você tem que ter um posicionamento, querido. Uma pessoa que tem um emocional abalado, ela vai fazer coisas que ela não deveria fazer. Por exemplo, uma delas é fugir. Aí, Ícaro, no decorrer aqui da mensagem e tal, no decorrer da mensagem você vai perceber que não aconteceu nada com ela. Eu trouxe uma live sexta-feira, eu falei: não é o fim, é o começo de uma linda história. Muitas das vezes você está passando por problemas, você está passando por dificuldades, você está passando por aflições, não é o fim. Entenda isso, não é o fim. É só o preço do chamado, é só aquilo que é Deus te conduzindo para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. É isso que eu quero que você entenda. Quando você estiver vivendo o seu chamado, querido, vai ter perseguições, vai ter pessoas que não vão gostar do seu chamado, não vai gostar daquilo que você carrega, a mensagem que você carrega, mas você não pode parar, você não pode ficar paralisado. Elias era um homem de Deus. Quem sou eu para questionar isso? Quem sou eu? Elias era um homem de Deus, mas ele teve um emocional abalado e acabou pedindo a morte. Ele acabou falando: Senhor, não dá para mim. Eu não aguento mais, eu não sou melhor do que os meus pais. E olha que interessante, né? Aí ele fala, né? Não sou melhor do que meus pais. Verso 5. Deitou-se e dormiu ele mesmo, sob giesta. Mas eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e alimenta-te. O que eu acho interessante é que, em tempos de aflições, em tempos de briga, em tempos de confronto, de todo esse cenário, você está vivendo um preço chamado, o emocional está um pouco abalado, mas é aquilo que eu te falei, você tem que ter o emocional inabalado, você tem que se permanecer, você tem que firmar os seus pés sobre a rocha, você tem que entender que isso faz parte da sua caminhada. Ele descansa, deitou-se e dormiu. Olha que interessante. Uma pessoa que está com conflitos tem que descansar. Ela tem que entender que é um cenário que ela precisa descansar para ver o melhor de Deus. Mas eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre as pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou-se a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Olha que interessante. E eu quero que você pegue isso para a sua vida, pelo amor de Deus. Enquanto na terra tem decreto de morte, no céu tem decreto de levanta-te e anda, porque a viagem será muito longa. Enquanto a terra declara: não vai dar certo, não vai ter jeito, as coisas não vão acontecer, não vai funcionar,
O que está sendo declarado no céu? Vai para cima. A viagem é longa. Coma, se alimenta, fica forte. Por quê? Porque a viagem é longa. Tem muita coisa que Deus ainda vai fazer na sua vida, meu querido. Tem muitas coisas ainda que Deus preparou para você nessa nova fase, nesse novo tempo, nessa fase do seu chamado, na fase que você vai começar a estabelecer coisas grandes nessa terra. Então, levanta-te e coma. Não é o fim, é o início. Entenda isso, querido. É o início de tudo aquilo que Deus projetou, de tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E a gente... eu vou ler o verso 8, né? Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai em Horebe, o monte de Deus. E aqui a gente finaliza o nosso devocional de hoje, tá ok? Se você quiser, dá uma lida, esteja mais, anota tudo aquilo que você tá vivendo, tudo aquilo que você está tendo clareza e conhecimento, porque eu acho que isso é muito interessante, né? A palavra ela consegue trazer clareza, luz, revelação. Talvez Deus também trouxe uma revelação nova para você, anota ela, vive debaixo dessa palavra durante essa semana. Então, o preço do chamado e a primeira coisa para você viver o seu chamado é ter um emocional inabalável. Elias, ele pediu a morte, Elias, ele teve uma dificuldade, mas uma das coisas que eu percebo é que ele fez o que era certo. Ele errou sim, não era para ele ter fugido, mas ele fez o que era certo. Ele orou, ele conversou com Deus, ele abriu o coração. Querido, abriu o coração. Elias, ele abriu o coração. Senhor, a verdade é que eu quero a morte. Eu não estou aguentando mais. Ele até se vitimiza, ele fala o quê? Só existe eu. Nós vamos ler aqui ao longo dessa semana. Só existe eu em Israel que quer viver aquilo que o Senhor tem. E não é verdade, não é verdade. Entenda uma coisa, sim, a gente tem que abrir o nosso coração, a gente tem que falar para Deus tudo aquilo que a gente está vivendo. E o que eu acho interessante é que não era verdade. Por quê? Porque eu vou só trazer isso aqui, vou trazer um esquenta para você pegar aqui as nossas próximas mensagens. Olha o que ele fala. Olha o que Deus fala para Elias. Elias fala: fiquei solitário, restou somente eu, e agora eu procuro também tirar minha vida. Olha o que Deus fala com ele. Vá, retorna e viaje para Damasco. Aí aqui, depois a gente vai falar sobre isso aqui. E ele fala: perseverei, verso 18, em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e todos aqueles as bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Então, quando você achar que você está solitário, que é o fim, que nada vai dar certo, que as coisas não estão... Entenda que Deus já preparou um grupo de pessoas, que Deus já preparou um grupo de pessoas para poder caminhar com você, para poder mostrar para você também que você não está sozinho, que você, sim, é uma peça fundamental de um quebra-cabeça, mas você não é o quebra-cabeça. E isso é muito bom. Por quê? Porque Elias procura a melhor parte. Ele vai orar, ele vai buscar Deus. E Deus revela, e Deus mostra para ele o que ele tem que viver, aquilo que ele tem que fazer, o chamado que ele tem que desempenhar. Ok? As direções que você precisa, querido, muitas das vezes vai vir debaixo de oração, vai vir debaixo de jejum, vai vir debaixo de um tempo de meditação na palavra. Somente assim Deus vai estabelecer e vai restaurar tudo aquilo que ele precisa fazer para você. Então, entenda, o preço do chamado é a nossa série de mensagens. Essa semana é o preço do chamado. Por que é o preço do chamado? É porque você vai entender que o chamado ele tem que ter um preço. Ele tem um preço. Mas uma vez que você cumprir ele nessa terra, você vai ter um propósito de vida, você vai deixar um legado. Isso é muito importante. E o segundo, o primeiro tópico, né, dessa semana, ter um emocional inabalável. Ter um emocional inabalável. Se posicionar, manter firme em oração, meditar na palavra, para que você possa viver o melhor do Senhor. Tá ok? Que Deus abençoe esse dia, que você possa fazer uma excelente segunda-feira e tamo junto amanhã, 6 horas da manhã. Valeu!